uma bênção de novo estar aqui com vocês, uma bênção muito grande. Ontem estivemos, aí fica em pé ainda, você vai sentar já já. Ontem estivemos em Novo Airão, com o pastor Marcelo e a pastora Ana, e pessoal muito especial lá, tem sido uma obra tão boa, pessoal querido, gente boa demais da conta. E agora aqui, com vocês. Como eu já disse antes para vocês, já que nós somos a Paz Church, ou a Paz Manaus, I love you. I love you. It's for me a wonderful time, all the time when I come here. Entendeu? Para mim é sempre um tempo muito bom, todas as vezes que eu venho aqui. Sacou? E um dia eu vou perder o avião, de propósito. Aí quando vocês pensarem que eu fui, eu não fui. Graças a Deus. Se você puder, dê um cheiro, se puder, na pessoa do seu lado e diga assim: apesar de você ser assim, eu te amo. E agora a coisa ficou mais grave, porque faziam assim um com o outro. Eu te amo. Graças a Deus, é uma bênção muito grande. Podem sentar, meus irmãos queridos. Que maravilha. Estou vendo aqui nosso irmão João e a nossa irmã Jamile, que são lá da Paz Aracaju. Estão aqui. Eles não sabem bem de onde eles são, mas eles estão lá e agora estão aqui. Mas povo muito querido, muito especial, que estão lá em Aracaju também fazendo um trabalho muito legal. A obra lá está indo muito bem, graças a Deus, muito bem. Um dia desse, um pastor, amigo meu, que está no Rio Grande do Sul, ele falou assim, como é que está Aracaju? Eu falei, está indo muito bem, graças a Deus, e está indo muito bem. Eu não sou de propaganda enganosa não, pelo menos eu procuro. Está indo muito bem, está fluindo, está andando, está crescendo, as células, os cultos, está muito top, os relacionamentos, as festas, está muito bem. Eu falei, está indo muito bem Aracaju, muito legal. Aí ele escreveu assim: se eu conheço você, você já está pensando em ir embora, né? E para onde é que você vai? Eu falei, lugar nenhum, igual criança, parte nenhuma, só estou dizendo que está indo muito bem, só isso. Não tem pontinho, reticência, né? Só isso. Aí ficou curioso lá o cidadão, mas é meu amigão. Abra a sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 5. Eu quero procurar ser bem, eu estou me esforçando para ser mais resumido, mas eu quero lhe compartilhar algumas coisas muito interessantes. Mateus capítulo 5. Muito obrigado pela companhia, mas se vocês quiserem sentar, fiquem à vontade, tá bom? Mateus capítulo 5. Esse texto, você lembra que o Senhor Jesus, ele quando começou a sua vida pública, seu ministério, vamos dizer assim, ele veio da Galileia, de Nazaré da Galileia, para o Jordão, na Judeia, na região da Judeia, aonde o João Batista estava pregando, o seu precursor estava pregando, João Batista pregando e batizando multidões de pessoas. E o Senhor Jesus veio para ser batizado pelo João Batista. Foi batizado, João Batista relutou, mas ele foi batizado. Depois
que ele foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio de uma forma corpórea e visível sobre ele, veio sobre ele e pousou como uma pomba sobre a vida dele, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Isso é um processo na vida de uma pessoa, de conhecer a Deus, ficar cheia do Espírito Santo. Aí depois que ele ficou cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, especialmente no livro de Lucas, que ele foi levado para o deserto, impelido. A palavra é forte. Essa palavra no original, ela é uma palavra forte. Ele foi impelido, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Isso é uma outra sequência na vida de um cristão. Muitas vezes a pessoa conhece a Jesus, conhece o Senhor, fica cheio do Espírito Santo, aí passa por desertos terríveis, às vezes os desertos. Enquanto maior a desenvoltura, maior será o deserto que a pessoa passa. A palavra tentação na Bíblia quer dizer teste. É um teste. E ele foi para lá para ser tentado pelo diabo, diz a Bíblia Sagrada nos Evangelhos. E ele foi lá. E depois ele voltou de lá. Quando ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele voltou, ele estava cheio do Espírito Santo e cheio do poder do Espírito Santo, que parece coisas que era uma somatória, agregou, vamos usar essa expressão, agregou muito mais na vida dele aquela experiência do deserto. Depois do deserto, depois do teste, depois da crise, depois do dilema, depois da situação calamitosa, depois do sofrimento. Pensa comigo um pouquinho, você que gosta. Que deserto ele foi? Era um deserto lá perto. O que tinha naquele deserto? Ele levou roupa para trocar? Ele dormia onde? De onde ele bebia água? E bebeu bastante água. A Bíblia não menciona sobre água, só diz que ele não comeu durante 40 dias e 40 noites. Mas ele dormia onde? Como? Que circunstância? Uma vez eu me propus a jejuar na igreja. Aí eu amo ficar escondido dentro da igreja. E aí eu me propus a jejuar na igreja. Aí alguém perguntou assim: mas e o senhor vai dormir aonde? Eu falei: no sofá. Mas esse sofá desconfortável. Aí eu pensei assim: que conforto Jesus tinha no deserto? Nem tinha talvez um sofá desse. Só que lá chama muriçoca. Os Carapanã não me deixaram, gente. Aqueles demônios venceram. Esses demônios foram mais fortes do que eu. Parecia que tinham fogo no bico. Horrível aqueles demônios. Aí então lá é difícil, porque e também tem outro negócio lá que a gente combate, que é o pior animal do mundo, que é sapo, aqueles negocinhos. Perereca. Como é que chama? Perereca. Rã não, mas é aquele que gruda na parede, que vai para o banheiro, aquele que fica no pote para esfriar a água, aí você bebe a água gostosa. Pois é, aquele mesmo, gia. Aquilo também é do diabo. É o bicho que eu odeio, assim que eu tenho, não é medo nem ódio, é pavor. É asco, eu não gosto daquilo, só de pensar me dá um negócio. E aí também eu fico pensando: vai que eu estou aqui deitado dormindo de noite e um demônio desse pula no meu peito. Aí eu fico agoniado, aí digo: não, eu vou embora, porque além de lá em casa ser melhor, ainda tem minha esposa do meu lado, não é? Inclusive ela pediu para mandar um abraço muito apertado para vocês. Ela está lá. Hoje já falei com ela, já fez os exercícios dela, que agora está saradinha, ouriçada. Você já viu as fotos? Ouriçada, está um charme.
Fizemos 33 anos esse ano e vamos em frente. Está um charme, toda feliz da vida, mandou amor, já entrei na casa, aí falou o peso lá, toda feliz. Falei, minha filha, você é 10, você é fantástica, você é uma pessoa legal. Todo dia eu digo coisa assim para ela. Aí está lá toda feliz da vida. Aí tem dia que ela anda, tem dia que ela faz pilates lá na sala. E quando eu saio, porque agora deu de acordar cedo. Eu sempre acordei cedo, mas ela acordava um pouco mais tarde. Agora, quando é 5 e pouco, já está de pé. Aí, ou vai para a caminhada lá, vai embora para a orla, que não moramos a 2 quilômetros mais ou menos da orla. Então ela vai lá, anda na orla e volta. E aí depois, ou então ela faz o pilates lá, de manhã cedo, dos dois Mas, graças a Deus. E aí o Senhor Jesus, voltou do deserto e começou a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 23, pregar, ensinar e curar. Se resumia nessas 3 coisas. Ele pregava, ensinava e curava as pessoas de toda sorte. Está escrito aí no 4:23, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele curava, pregava e curava as pessoas de uma forma maravilhosa. E aí depois, num determinado momento, já com uma certa multidão em volta dele, por causa das curas, dos milagres, ele, vendo o Senhor, capítulo 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse de cima do monte, falando para baixo, né, que dá para ouvir, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí aqui eu não vou poder me referir ao texto todo, do versículo 2 até o versículo 12, não vou poder me referir, mas vou mencionar especialmente 2 situações. Mas aqui ele começa a falar e ensinar aquilo que nós podemos chamar de o caráter de um cristão, de um seguidor seu. O caráter de um seguidor dele. Ele começa a ensinar, começa a dizer, começa a mostrar como que essa pessoa, como é que ela é. E ele vai ensinando. E ele começa dizendo assim: bem-aventurado, que quer dizer feliz. Bem-aventurado os humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque os humildes são dono do reino. Quem é humilde reina, quem é humilde governa. Não é a pessoa que é humilde, ela tem a tendência de governar, não é uma ação de fraqueza a humildade. Ela não é uma ação de inoperância a humildade. A humildade é uma característica de interior, de coração, de alma, de espírito. Mesmo que, lembre-se essa expressão, inoperância. Lembre dessa palavra, que depois eu vou voltar um pouquinho. Mas a humildade não é isso. Uma pessoa humilde não é aquela pessoa que não tem importância, que não influencia, que não exerce uma influência, que não exerce um poder de influência. Pelo contrário, a pessoa humilde, dos humildes é o reino de Deus. A pessoa humilde, ela vai reinar. Quem não reina por causa da sua arrogância, muitas vezes, porque a Bíblia diz que Deus abençoa os humildes, e Ele dá graça aos humildes, e Ele resiste o soberbo. Então essa é uma questão interessante. Mas a pessoa que se autopropõe, a pessoa que se jacta a algo que ela não é, que se arroga uma situação que ela não é, essa pessoa não reina. Mas o humilde reina, governa, manda, lidera, mas ele é humilde. Você sabe o que quer dizer humildade? A palavra humildade nesse texto aqui nos originais, ela quer dizer uma pessoa, olha, lembre da expressão que eu falei, de inoperância. Mas você sabe o que quer dizer a palavra humildade?
é aquela pessoa que tem uma atitude de ser uma pessoa reduzida à pobreza. Parece contraditório, mas nós estamos falando aqui não é de uma coisa externa, mas é de uma coisa interna. O humilde é aquela pessoa que não se arroga, que não se sente em si mesma uma pessoa autossuficiente. Pelo contrário, ela se enxerga uma pessoa dependente. Ela é uma pessoa, como se fosse uma pessoa reduzida à pobreza, é como se fosse uma pessoa da mendicância, é como uma pessoa que distribui a riqueza, que influencia, que é uma pessoa que em si só, por si só, se sente sozinha e desamparada. É isso que está escrito aqui. É uma atitude a humildade. Só que a pessoa que não se jacta a uma coisa que ela não é, essa pessoa Deus abençoa, porque Deus pode confiar nela. O reino, ela vai governar, ela vai liderar. Por quê? Porque ela não vai ser dominadora, escravizadora das pessoas. Pelo contrário, ela vai ser um facilitador da vida das pessoas. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Gente, humilde, a pessoa humilde, a pessoa que não se, a pessoa humilde, ela é uma pessoa capaz de ser mão aberta. Ela não detém, ela não retém, ela não é possuidora. Ela é uma pessoa mão aberta. Como eu já disse aqui muitas vezes no passado, ela é uma pessoa que, por mais que tenha tudo, não tem nada. Ela não é dona de coisa alguma, mesmo que seja muito rica, mesmo que tenha muito dinheiro, como alguns de vocês. Amém? Oh, glória, como eu, oh meu Senhor Jesus, lembra de mim também. Eu estou querendo ter mais dinheiro, irmãos. Eu estou querendo ter mais dinheiro. Se você está jogando fora, depois a gente conversa. Mas humilde, eu não vou, como eu disse, entrar em todas, mas eu vou só lhe mostrar. A pessoa que é humilde, ela é uma pessoa que chora. Bem-aventurados que choram. Uma coisa vai chamando a outra. A pessoa que é humilde, eu não vou referir a todas, mas vou só ler. Ela é humilde, ela é uma bem-aventurados, é humilde, ela chora. Bem-aventurados que choram. A pessoa que chora, que é humilde, ela não pode parar só nisso. Ela é uma pessoa que tem que ter fome e sede de justiça. Isso é complicado, entendeu? A gente pensa logo assim, vai pensar logo em alguns movimentos que supostamente têm fome e sede de justiça. A verdade são uns movimentos meio malucos, né? Mas a pessoa que é humilde, que é mansa, ela não pode se tornar uma pessoa introspectiva, sem relevância. Pelo contrário, ela tem que se posicionar, ela tem que ter fome de alguma coisa. Aqui diz fome e sede de justiça. E é isso que eu quero lhe mencionar aqui. Antes, eu vou voltar para essa questão a terceira coisa que eu quero mencionar. Mas a outra coisa que eu quero lhe dizer é que outra coisa que eu quero mencionar aqui da bem-aventurança é só mais uma, só em 3. Versículo 8: bem-aventurado os limpos de coração. O que é uma pessoa limpa de coração? Pessoa limpa de coração é aquela pessoa que tem um coração puro, é aquela pessoa que ela não tem misturas, ela não tem nas suas ações segundas intenções, ela não tem na ação aparentemente de bondade uma perversidade no pacote. A pessoa limpa de coração, ela é transparente, ela é clara na sua bondade, ela não tem carta na manga para parecer uma coisa, ela é limpa de coração, ela é limpa. A palavra limpo de coração quer dizer
purificado. Ela é uma pessoa que é como quem cuida de uma vinha, de uma plantação, para que essa plantação fique limpa para produzir de acordo com a sua semente, não com a semente da erva que está crescendo junto. Tira a erva, ela vai produzir de acordo com a sua semente. Essa é a pessoa limpa de coração. Então são duas coisas importantes, antes de voltar para aquela que eu já mencionei, que são importantíssimas nós termos em nosso coração, além das outras, mas é uma pessoa humilde e uma pessoa limpa de coração, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que não é dúbia, não é lisonjeadora. Você sabe o que é uma pessoa lisonjeadora? Você sabe o que é lisonja? Lisonja é louvor afetado, ou seja, eu estou te elogiando, mas o meu louvor não é lá essas coisas todas. Eu estou te elogiando, mas ao mesmo tempo eu não acho que você é merecedor daquele elogio. É um louvor doente. Teve muitas pessoas que já fizeram isso comigo, pessoas que eu amo, especialmente um caso antigo que nem está aqui, por favor, nem está aqui. Eu nem me referia se estivesse aqui, porque eu até tratei isso com ele. Falei assim: você é meio lisonjeador comigo. O que quer dizer lisonjeador? Aí eu disse tudo isso que eu acabei de falar. Você me abraça, me beija, diz que me ama, e quando eu viro você mete uma faca. Aí você, entendeu? Esse é o lisonjeador. Lisonjeador. Então seja limpo de coração. Se não puder elogiar, então fique calado. Se não puder elogiar, faz igual o pastor. Você já viu o pastor quando não sabe o que dizer? O irmão chega com o pastor e fala assim: pastor, me ajude aqui, a situação é assim, assim. Aí o pastor não sabe o que falar, ele fala o quê? Vamos orar, irmãos. Parece até espiritual, mas é uma fuga. Em alguns casos, nem todos, né? Mas vamos orar, irmãos, sobre isso. Orar quanto tempo? 15 anos. Ele está ganhando tempo, às vezes, 15 anos é muito. Mas é uma situação assim que você não trata bem. Seja limpo de coração. Agora veja só, vamos observar aqui alguma coisa muito interessante. Eu quero mencionar, já mencionei a humildade, a limpeza de coração, e agora eu quero lhe dizer uma coisa muito interessante nisso aqui. Às vezes, nós não, mesmo sendo limpo de coração, mesmo acreditando em tudo, mesmo acreditando nas pessoas, mesmo sempre esperando o melhor das pessoas, nós não podemos se tornar pessoas ingênuas. Mesmo que, veja bem, a palavra limpo de coração também diz aquela pessoa ingênua. Parece um paradoxo, uma contradição, mas veja bem, são coisas distintas. A pessoa que é limpa de coração, ela é ingênua. O amor é ingênuo. O amor acredita. O amor sempre espera o melhor. O amor sempre acredita. O amor é burro às vezes, nesse aspecto. Quem ama é maleável, quem ama é bobo muitas vezes, mas ao mesmo tempo a Bíblia ensina que nós temos que aprender a viver. A terceira coisa: vede prudentemente como andais. Eu não estou falando mais do texto de Mateus, tá? Lá de Mateus eu vou pegar só o humilde, o limpo de coração e o que tem fome e sede de justiça. Eu já vou chegar no fome e sede de justiça. Mas o amor, a Bíblia ensina que diz assim também: vede prudentemente como andais. Efésios capítulo 5, versículo 15. Vede prudentemente como andais. Aí diz: não como os nécios, os tolos, os com a mente fraca, mas ande de outra maneira. Vede prudente, não como os nécios, e sim como os sábios. E esse nécio é aquela pessoa também que usa o mesmo termo para ele.
não seja ingênuo. Ao mesmo tempo que o amor é ingênuo, o limpo de coração é ingênuo porque ele é puro, a Bíblia também diz que não é para ser nécio, não é para ser ingênuo, no sentido de se deixar enganar, completamente se deixar enganar, se deixar ludibriar, se deixar seduzir. Aí a Bíblia menciona em Provérbios capítulo 14, versículo 15, diz assim, que o simples, ele dá crédito para toda palavra. Isso é uma pessoa ingênua, no sentido negativo, uma pessoa que acredita em tudo, uma pessoa que não avalia, uma pessoa que não pondera, uma pessoa que não faz, no bom sentido, não faz uma crítica, não avalia, mas acredita em tudo, se entrega em tudo, e depois descobre que como diz no interior, que entrou numa fria. Ao mesmo tempo que o amor é limpo que é limpo de coração e o amor é ingênuo, acredita, a Bíblia diz que não é para ser nécio, ou seja, não é para ser ingênuo. Captou aí? Tem que balancear as coisas. Você não pode, aí diz aqui que não é para acreditar em toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples, o ingênuo, ele dá crédito a tudo. Como diz a Bíblia, não diga é santo e faz o teu voto, aí depois você descobre que aquilo que você pensou que era santo não é tão santo, mas você já fez o seu voto, você já se encrencou. Numa vez nós tivemos uns preletores aqui em Manaus, aí o preletor falava assim, eu quero receber uma oferta. Eu falei assim, não é para receber oferta, você vai ensinar, e quem quiser dar oferta, dá o dia que quiser. Isso faz anos. Aí ele voltava para mim assim, rapaz, eu vou ensinar, e se eu ensinar e eu vou receber oferta, vai ser legal. Eu falei, eu te trouxe aqui só para ensinar. E ele, umas 3 vezes ele voltou para mim, eu quero receber a oferta. Aí eu falei, deixa, não tem o pastor que recebe a oferta, ele vai receber a oferta. Você não, você veio para ensinar. Aí, eu não lembro se foi nesse mesmo evento ou foi em outro, que aí ele pegou, veio aqui para frente e fez, aí fez os irmãos prometerem. Agora pensa comigo, você vai para um culto, e você vai, algumas pessoas prometeram o que não podiam dar. Aí ele falou, você pode ir dando depois. Aí você vai para um culto e vai sair do culto com uma dívida. Que culto é esse, mano? Aí ele fez isso, aí terminou a parte dele, eu vim e falei assim, irmãos, esquece isso, irmãos, vá em paz para sua casa, você não deve nada. Como que eu vou para um culto e vou sair do culto endividado, irmão? Não vai, não entra nessa. Então, muitas pessoas se endividaram. Aí eu desfiz a dívida, irmão, esquece isso aí, aqui não é a Bemol, é uma loja, não vou fazer propaganda, né? Mas você não pode sim, então tem que ter, o simples acredita em tudo. Você sabe que, você já ouviu falar de holograma? Holograma é um negócio aí que eu não sei explicar direito, mas vou dizer que eles podem colocar uma imagem de alguém aqui como se fosse do meu lado, pela internet, você vai olhar e tem alguém aqui do meu lado. Se eu fizer isso, teve outro pastor, preste atenção, aqui, que queria, algum tempo atrás, queria fazer uma campanha, ele falou assim, vamos colocar uma foto sua naquele outdoor, saindo fogo da sua mão, o senhor vai ver que vai lotar, e o pior é que ia lotar mesmo. E já a pessoa falou assim, mas irmão, você acha outro, rapaz, eu não nasci para esse negócio não, eu sou burro, nesse aí eu sou burro, não é minha praia não. Aí ficava insistindo, da paz, esquece, cara.
Mas veja só, esses hologramas, se criar um holograma aqui de um anjo atrás de mim, rapaz, o fogo vai descer. Você sabe que a NASA tem projetos disso há muito tempo para lançar futuramente, de criar hologramas de grandes figuras no ar. Tem programa disso. É um negócio assim que você pode depois pesquisar, mas é um negócio interessante. Mas não dê crédito a tudo. Agora deixa eu te falar a quarta coisa. Já falei a primeira, humildade, limpo de coração. Terceira, vede prudentemente como você anda. E a quarta coisa é: seja ao mesmo tempo, seja humilde, seja uma pessoa pura de coração, mas tenha, eu vou chamar a outra de, seja uma pessoa que busca as promessas de Deus, que não para, que busca, que vai atrás, que intensifica as promessas de Deus na sua vida. E aí nisso aqui eu quero pegar fome e sede de justiça novamente. Fome e sede de justiça. Você tem fome de quê na sua vida? Já pensa nisso um pouquinho. Você tem fome e de quê na sua existência? O que é que move você? O que é que faz você acordar cedo? O que é que faz você, às vezes, virar à noite? Isso é interessante. Nós precisamos, as pessoas que progridem são pessoas que têm fome, que têm sede. Nesse caso aqui diz fome e sede de justiça. O que é justiça? Justiça, como eu já disse aqui muitas vezes, é a justa parte de cada um. Eu não fico com a sua, você não fica com a minha. Isso é justiça. Justiça é uma condição também aceitável diante de Deus. Justiça, num sentido amplo, estado daquele que é como deve ser. Ou seja, justo é aquilo que como deve ser. Você já viu as pessoas falarem assim: justiça é dar tudo igual para todos. Você já ouviu isso aí? Não, justiça é que tem que tratar todos iguais. As pessoas são iguais? E como é que nós vamos tratar todos iguais? Não, a justiça é eu dar ao pastor Cláudio o que é dele, mas o que é dele não é como o que é do pastor Joaquim. Do pastor Joaquim já é diferente um pouquinho, um do outro, mas o que é dele, o que é do outro, e acabou-se. Isso é justiça. Tem que tratar todo mundo igual. Não, lembra aquela parábola que o Senhor Jesus contou, do homem que saiu para chamar pessoas para trabalhar na sua vinha? 8 horas da manhã ele contratou e disse: quanto é que eu vou te pagar? 1 denário no fim do dia. 6 horas da tarde eu vou te pagar 1 denário. Aí contratou vários por 1 denário para diária. Depois 9 horas ele saiu, contratou outros. Meio-dia ele saiu, contratou outros. 15 horas ele saiu, contratou outros. 5 da tarde ele saiu e contratou outros. O que estão fazendo aqui? Dia inteiro na praça parado? Não, ninguém não nos contratou. Ele falou: então vai para a minha vinha, trabalha lá. Os caras trabalharam 1 hora. Na hora de pagar, ele começou ainda pelos que foram contratados por último, e os primeiros começaram a reclamar. Aí ele pagou 1 denário para todo mundo, 1 denário para todo mundo. Aí os primeiros disseram assim: poxa, ele pagou 1 denário para quem trabalhou 1 hora, para mim que trabalhei às 8 horas, sei lá quantas horas, ele vai me pagar mais. Aí ele pagou 1 denário, e o cara disse: que é isso? Pagou 1 denário para aquele que trabalhou 1 hora, e para mim que trabalhei esse tempo todinho no sol, aguentamos a fadiga, o senhor vai pagar a mesma coisa? Ele falou assim: moço, o que foi que eu acertei com você? 1 denário. Então toma o teu denário, mano, e lava. Aí ele falou assim: eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? Entendeu? Então nós temos que ter essa dialética das coisas, mas tem que ter fome e sede de justiça. E eu quero voltar só para isso: fome e sede. De que você tem fome e sede? Pensa um pouquinho.
No bom sentido da palavra. Você sabe o que a pessoa é humilde, ela é limpa de coração, mas às vezes essas pessoas se acomodam. No bom sentido da palavra, nós temos que ter ambição. Falta ambição para algumas pessoas. Ambição, querer. Eu quero. Tem uns que querem demais. Eu conheço uma senhora aí que não está aqui também, está no outro canto. E vocês, ninguém conhece. Só dizendo isso aqui para você não ficar pensando. Só eu conheço. Nós estamos consolidando eles para a igreja. Aquela mulher quer demais. Uma mulher daquela eu já teria matado. Rapaz, a mulher quer demais. A mulher, Ave Maria. A mulher quer demais. A mulher não sossega. A mulher, ela nasceu ligada em 520, não é nem 220. Nasceu ligada no 220. Calma. Deixa seu marido respirar. Mas a mulher é ligada, rapaz. Mas nós temos que ter fome e sede de justiça, com sabedoria, com prudência. O que é que faz você se mexer na vida? Essa fome, essa ambição, nós precisamos ter. Olha só, nós temos, a pessoa diz aqui, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Você vai se fartar, você vai ficar saciado, quer dizer, nutrido, quer dizer, saciado completamente, mas precisa ter fome e sede de justiça. Fome e sede. Isso é muito importante para a nossa vida, essa ambição saudável. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 34, fala assim: acautelai-vos vós, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e da embriaguez e da preocupação deste mundo. Olha só, diz: acautele-se, tenha cautela para que o seu coração não fique sobrecarregado com a orgia, não é com a orgia do outro, a orgia do mundo. Mas isso pode sobrecarregar o nosso coração, e isso pode tirar da gente o ímpeto, pode fazer a pessoa ficar desmotivada. Tanta corrupção, por exemplo, que pode até desmotivar as pessoas. Tanta coisa errada, tanto isso, tanto aquilo outro. Quantas pessoas são desmotivadas às vezes a estarem num determinado lugar pelo comportamento errado de outras pessoas. Não deixe que a consequência desses erros dos outros roube a sua ambição, o seu desejo, a sua fé, a sua iniciativa, a sua pureza, a sua determinação pela vida. Pelo contrário, construa ao seu redor um mundo melhor, tenha fome e sede de justiça. Isso vai ser muito importante para a nossa vida, para a sua vida. Fome e sede de justiça. E às vezes, nesse contexto, antes de concluir com duas coisas, nesse contexto, pense em relação a Deus. Pense em relação a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16: acheguemo-nos confiadamente diante de Deus. Olha, irmãos, quantas pessoas carregam tanta culpa por coisas do seu passado, e elas não conseguem se levantar, porque elas mantêm essas culpas sobre os seus ombros.
Só tem uma solução, e eu já falei isso muitas vezes, e vou continuar falando até o fim da minha vida. Só tem uma solução, é perdão. Primeiro, você saber que Deus não está imputando sobre você as suas culpas. Você errou, eu errei, nós erramos, vós errais, né? Daqui a pouco conjuga o verbo todinho. Nós erramos, e só tem uma solução: chegar para Deus, e você já chegou. Perdoa-me, Senhor. E Ele já te perdoou, e Ele já esqueceu. Diz a Bíblia que Ele joga no mar do esquecimento nossos pecados. Só que às vezes nós não esquecemos. Uma vez um irmão, eu estava lá no Paraíso, e aí um irmão que aprontou muito comigo, nos anos 90, década de 90 até 2000, 2001, acho 2000, aprontou muito comigo aquele cidadão, e eu perdoei completamente, mas chegou um momento que eu falei com ele assim: por favor, vai embora, não te quero mais, dá o fora. Aí quando eu mandei ele embora, ele voltou, pediu perdão, pediu misericórdia. Pastor Paulo Jeff veio para cá, reuniu com a gente e tal. Aí reuniram, eu estava aqui nessa sala, eles reuniram para ali naquela outra sala. Aí daqui a pouco o pastor Paulo me chamou e falou assim: irmão, ele está pedindo misericórdia e para ficar ainda aqui. Eu falei: não vai ficar mais, por favor, lava, mano. Contribui com o benefício da tua ausência. Eu não falei isso para ele. O benefício da tua ausência é uma das coisas mais importantes que tem. Eu não falei assim, mas falei: por favor, acabou, mano, acabou. Eu te amo. Vai com Deus. Você não precisa de mim, eu não preciso de você. Vai. E ele foi, não teve jeito. Depois passou um tempo, ele pediu clemência de novo. Eu quero voltar. E eu ainda achei bonito ele querer voltar. Eu gostei, muito idiota, gente. Cara burro. Aí eu fiquei feliz, puxa, vai voltar. Eu gostava dele, ele gosta. Aí eu falei: vai voltar. Aí eu me esforcei, preste atenção, eu me esforcei para ver algumas coisas, e que se eu não visse, eu não ia permitir, porque a minha vontade era logo permitir. Aí se eu não ver isso, eu não vou permitir. Irmão, de cara, uma das primeiras coisas que eu pensei que se eu não visse, eu não ia permitir, de cara aconteceu. E eu marquei a reunião com os obreiros daqui, os pastores, reunimos com ele novamente. Aí eu falei uma das condições, que para mim, só falei para mim: se eu não ver isso aqui dentro de mim, eu não vou consentir. Aí de cara aconteceu. Aí quando aconteceu de cara, logo que entramos na sala, eu falei assim: a reunião já acabou. Mas e agora? Vamos nos abraçar, orar, mas a reunião já acabou. Aí foi estranho, nem tivemos reunião. Graças a Deus. Aí passaram-se alguns anos, como eu falei agora para você, às vezes nós não esquecemos das coisas. Deus perdoa e nós não esquecemos, e nós precisamos esquecer. Aí passaram-se alguns anos, esse é um pouco diferente. Aí eu estava lá no Paraíso, aí o telefone tocou, um número desconhecido, atendi: alô, Roberto. Eu mesmo, Roberto. Sabe com quem você está falando? Eu falei: eu não consegui identificar a voz. Eu fui falando, não, realmente me perdoe, irmão, mas eu não estou sabendo com quem estou falando. É fulano. Eu falei: fulano, tudo bem, eu estou aqui em Manaus. Eu falei: graças a Deus, que legal. Ele falou assim: eu te liguei para pedir perdão de tudo aquilo que eu te fiz. Aí eu falei: tá bom, irmão, para ser franco contigo, eu já esqueci, já perdoei, não tenho nem mágoa daquilo, não. Eu gosto de guardar dinheiro, mas não gosto de guardar mágoa. Dinheiro eu gosto de guardar, irmão.
Aí eu falei assim: eu já esqueci, irmão, aquilo tudo. Aí ele falou assim: você esqueceu, mas o Espírito Santo não esqueceu. E ele me falou para te pedir perdão. Eu falei: então está perdoado. Se é isso que você quer ouvir, está perdoado. Onde você mora? Eu moro em tal lugar. Continue lá, irmão. Eu não falei isso para ele não, irmão. Não precisou. Continue lá. Lá é o seu lugar. Mas veja só. Gente. Nós já fizemos cada burrada na vida, não fizemos? Deus já perdoou. E por que você não esquece? Às vezes não esquece. Porque aquilo machuca muito a gente. Tem coisa que machuca muito a gente. Mas supera. Aí diz aqui: acheguemos-nos, portanto, confiadamente diante de Deus. Não chega diante de Deus já lembrando de tudo. Chega diante de Deus, decida: Senhor, o Senhor já me perdoou? Já perdoou. Uma vez eu estava preocupado, muito preocupado, muito aflito, preocupado com várias coisas, alta madrugada, 2 e tal da madrugada sem dormir. Aí Deus falou assim no meu coração, eu gostei, ele me chamou pelo nome, ele falou assim: está tudo bem, Roberto. Como é seu nome? Tobias. Como se fosse assim: está tudo bem, Tobias. Aí fiquei olhando, eu estava orando de olho aberto na madrugada. Está tudo bem, Roberto. Você sabe que aquilo eu digo para mim até hoje, quando às vezes eu quero me preocupar com uma coisa: está tudo bem, Roberto. Está tudo bem, Roberto. Está tudo bem. Está tudo bem. E aquilo que eu estava me preocupando só estava na minha cabeça. Era só na minha cabeça. Na de Deus não estava. Está tudo bem, irmã. Está tudo bem, irmão. Está tudo bem. Esquece essas coisas já. Esquece tudo isso. Isso é uma situação para ser eliminada. E eu quero terminar te falando 2 coisas sobre essa questão. Acheguemos-nos, essa fome e sede de justiça. Fome e sede. Tenha fome, tenha sede, tenha fome, tenha sede, tenha ambição pelas coisas. Quem progride é quem tem fome, quem tem sede. Essa pessoa que progride na vida. Tenha fome, tenha horário. Esses dias falei para o irmão: tenha horário de acordar, tenha horário de dormir, tenha horário, tenha disciplina, tenha diligência. Essa é a pessoa que progride. Elas são assim, elas não são folgadas. E eu quero terminar dizendo 2 coisas. Qual é a sua missão? Você já pensou nisso? Em outras palavras, que é mais comum hoje, qual é o seu sonho? Uma vez eu fui perguntado isso numa célula que eu estava presente. Aí o irmão falou assim: meu sonho é ter uma casa, é ter não sei o quê, é ter não sei o quê. Mas isso está equivocado. Veja só, nós temos que ter 2 tipos de missão na vida: a missão absoluta e os alvos temporários. A missão absoluta é aquela que nunca vai mudar, e os alvos temporários são aqueles que mudam conforme você os alcança, ou que você muda de alvo. Mas qual é a sua missão de vida? Não é a sua missão de consumo que eu estou falando, nem de alvo de consumo, mas qual é a sua missão de vida? Essa missão, ela não muda se você divorciar, se você casar de novo, se você ficar viúvo, se você ficar viúva. Essa missão não muda com as circunstâncias, ela é a sua missão. Ela vai continuar com você até o fim, e na verdade até depois do fim.
E tenho esses alvos temporários. Eu quero conseguir um carro, eu quero conseguir uma casa, eu quero ser um pastor. É um alvo temporário, porque hoje eu sou pastor. Hoje, na verdade, eu nem sou tanto mais pastor, eu sou mais supervisor. São coisas que mudam, mas a vocação de pregar o evangelho, essa não muda para mim, nunca vai mudar. Agora, em que circunstâncias? As circunstâncias mudarão, mas o alvo é aquele alvo absoluto, que não muda. Pode mudar governo, pode mudar marido, pode mudar esposa, pode morrer filho, pode morrer pai, pode acontecer qualquer coisa em volta da nossa vida, mas dentro da nossa vida isso nunca vai mudar. Essa missão absoluta, esse propósito absoluto. Os propósitos temporários mudam, mas uma coisa você precisa ter, e eu preciso ter: fome e sede. Fome e sede. Fome e sede. Fome e sede. Às vezes as pessoas querem curtir, mas eu não posso curtir, porque eu tenho um propósito que está mexendo dentro de mim. Eu vou curtir daqui a pouco. Eu já exagerei nisso um pouco na vida. Passei muitos anos na minha vida. Eu descobri minha missão de vida com 19 anos de idade, e eu corri atrás dela até hoje. Eu deveria, se eu fosse começar de novo, eu teria folgado um pouco mais, sabia? Eu teria folgado um pouco mais, eu teria passeado um pouco mais, eu teria levado os filhos para passear um pouco mais, porque tudo eles arrastavam menino, mulher, e lá vem, sabe aqueles negócios que amarra e sai rebocando? Pois eu era assim, rebocava mulher, menino, que era curumim, cuiantã, cachorro, galinha, papagaio. 25 anos da vida. Aí depois eu passei, às vezes hoje eu encontro alguém e falo assim: eu conheço tal lugar. Eu não tive tempo de conhecer tal lugar, mas agora que eu estou mais sábio, eu vou conhecer, sacou? Vou conhecer. Quando eu focar, eu sou sempre focado, eu não consigo relaxar em algumas coisas, mas focado. Mas eu me planejo desde um tempo que eu estava de férias com a minha família, com a minha esposa, e eu de férias, mas eu estava meio agoniado. Eu sou meio agoniado, irmão. Eu sou o filho do Franquilino, agoniado. Aí a minha esposa me pegou assim e falou assim: Roberto, você está de férias. Você está de férias, Roberto. Você sabe que eu pensei, e não é que é verdade? Aquilo me acordou. Então, quando eu estou de férias, eu já sei que eu estou de férias. Vou comer muito, porque eu gosto de comer. Ontem lá em Novarão, comemos que saiu pelo zóio, peixe frito com farinha do índio. Aí diziam que não é farinha do índio porque já é deles, mas esse é o índio que faz. Eu falei: ô índio bom, este índio. Eles estão assistindo? Oh, maravilha! Comemos uma comida, pense num peixe maravilhoso. Da última vez que eu vim aqui, eu estava jejuando, só comia uma refeição e tomava um cafezinho à tarde. Eu fiz uns 80 dias. Aí dessa vez eu decidi, eu não vou jejuar nada. Eu vou para Manaus, vou comer tudo que pintar pela frente, porque comer é uma das alegrias do crente. Como diz o caboclo, não bebe, não fuma, mas come, que é um espetáculo, não é? Mas relaxa. Mas quando for para relaxar, irmã, especialmente todos, relaxa. Mas quando for para tirar férias, tire férias.
Defina sua visão, seu coração absoluto e os seus alvos temporários. E aí corra atrás daquela faculdade, daquele curso, corra atrás, estuda, vai, termina. E vai em frente. Que Deus vai lhe abençoando cada dia.